Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, estamos na nossa segunda aula deste módulo. No nosso módulo, como nós já apresentamos, vamos tratar basicamente sobre a parte sintática do grego e mais especificamente neste módulo vamos tratar sobre os casos. Mas antes de entrarmos nas questões mais basilares sobre os casos, que são aquelas desinências, como nós já temos falado, que você já deve ter estudado na morfologia, hoje nós vamos falar sobre a abordagem sintática que Daniel Wallace traz no seu livro, na sua gramática. Por que a abordagem sintática ela é importante para nós? Por algumas razões, mas eu quero dar uma delas, porque nós temos que entender como é que o estudante do Novo Testamento, no caso o estudioso do Novo Testamento, ele está abordando o texto. E isso é basicamente o que toda pessoa que estuda o texto faz. Ele escolhe uma forma de abordar o texto, aquilo que se chama em inglês de approach, né? Como você encara o texto bíblico, como você encara a análise do texto. E você vai perceber que essa abordagem ela é muito mais do que a forma como nós analisamos o grego. Ela é uma abordagem que se refere à forma como nós estudamos qualquer texto com o qual nós nos deparamos. A abordagem sintática diz respeito a como você olha para um texto em português, como você pesquisa, como você analisa os dados. Por isso que a abordagem sintática é importante e por isso que Daniel Wallace toma um tempo considerável do seu livro explicando como é que ele quer abordar a linguagem mais especificamente, certo? Então essa abordagem sintática diz respeito então à forma como você, eu vou chamar, encara a linguagem. Como é que você encara a linguagem? Porque basicamente você percebe que muita gente não gosta de grego porque se trata de um curso de línguas e nem todo mundo gosta de estudar línguas. O problema, ou a solução do problema, enfim, a questão é que nós fomos, na verdade Deus nos deu o seu texto no Novo Testamento em uma língua diferente da qual nós utilizamos. Ou seja, nós precisamos estudar o grego se queremos ir mais a fundo. Por essa razão, nós precisamos, todos nós que estudamos o Novo Testamento, ou todos nós que estudamos as Escrituras, de uma certa forma, precisamos pensar de uma forma mais especial acerca da linguagem, porque é a forma como Deus nos colocou, especificamente como Deus se revelou a nós, através da linguagem, e especificamente a linguagem escrita, e especificamente ainda o grego, e mais especificamente o grego koiné. Então, de uma certa forma, todo estudante do Novo Testamento precisa conhecer, ou pelo menos entender um pouco sobre linguística. Eita, que nome complicado, né? Já começaram aí. Não, na verdade, a linguística são abordagens, na verdade, de como se analisa a língua. E esse esforço que nós estamos tendo aqui é um esforço linguístico, é um esforço de explicar de uma forma mais apurada, mais acurada também, aquilo que a língua nos traz e a língua do Novo Testamento. Então nós estamos com esse papo aqui um pouco mais acadêmico, mais linguístico, exatamente porque nós precisamos pensar como nós pensamos a linguagem. É essa a questão. Nós precisamos pensar como nós pensamos a linguagem, nós precisamos pensar como nós entendemos a linguagem. Então, esse é um esforço também, né, epistemológico, deixando claro aqui, né, mais um termo chatinho, né, epistemológico. Epistemológico tem a ver com conhecimento, lembra de pistós, certo? Eu coloquei tomológico, né, é temológico. Epistemológico, lembra de pistes, do grego, que significa fé. Epistemologia tem a ver com conhecimento, com a fé de uma certa forma, né? A forma como nós abordamos aquilo que nós acreditamos. Então, o que é epistemológico, ou seja, é como conhecemos. O que é epistemologia é aquilo que é a forma como nós conhecemos. É um pensar sobre como nós conhecemos, como nós entendemos.
Então esse esforço, essa abordagem sintática, ela tem a ver com a forma como nós abordamos o texto bíblico. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas você tem um método, você tem a sua própria abordagem. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre ela, que é o caso da maioria das pessoas. Mas todos nós, de uma certa forma, somos linguistas, né, nesse sentido. Porque nós pensamos sobre a língua de uma forma ou de outra. O nosso papel aqui, com a nossa aula especificamente agora, é como nós vamos entender melhor essa linguagem, como nós vamos abordar essa linguagem. E todos nós temos uma abordagem. O Daniel Wallace, na verdade, vai explicar qual é a sua abordagem para analisar o Novo Testamento. E esse é o propósito da nossa aula de hoje. Seguindo aqui, portanto, eu quero iniciar aqui sobre o que ele vai falar sobre essa abordagem sintática na sua introdução. Então vamos lá. Alguns elementos são importantes, na verdade importantíssimos, basilares, para que nós analisemos a linguagem, para que nós analisemos uma linguagem e até melhor falando, né, a linguagem com a qual Deus se comunicou. Então, se foi a forma como Deus se revelou a nós, nós precisamos pensar sobre essa linguagem de uma forma bem especial. Eu lembro de um professor do seminário onde eu estudei, que sempre dizia o seguinte: se Deus tivesse se revelado a nós através de pinturas, através de quadros, através de imagens, nós estaríamos aqui no seminário, ele dizia, estudando pintura, estudando técnicas de arte, estudando como é que nós podemos chegar ao significado que o pintor quis trazer a partir das luzes, a partir das cores, a partir dos ângulos, enfim. Esse seria o nosso estudo no seminário, esse seria o nosso estudo teológico, seria um estudo semiótico, né, de como aquilo tudo foi trazido e tal, por conta dos quadros, enfim. Mas Deus se revelou a nós não através de quadros, Deus se revelou a nós através de texto. Então, se ele se revelou a nós através de texto, precisamos ter um pensamento mais específico e cuidadoso da forma como nós vamos analisar esse texto. Então isso serve para qualquer texto, mas serve ainda mais para o texto da revelação que Deus nos trouxe, e especificamente aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então, se você quer fazer uma análise sintática, uma abordagem sintática, Daniel Wallace vai dizer que você precisa de uma base suficiente de dados. O que ele quer dizer com base suficiente de dados? Ele quer dizer que qualquer afirmação referente à semântica, lembra que semântica, né, tem a ver com significado. Eu tenho que ficar utilizando esses termozinhos mais complexos, né, aí da linguística, porque para que a gente tenha mais precisão naquilo que nós vamos falar. Então, por isso eu vou ficar utilizando de vez em quando esses termos aí. Você vai se acostumar com eles, é bom que você amplie um pouco mais o seu conhecimento teológico. Enfim, qualquer afirmação relacionada à semântica de uma construção deve ser dada baseada em um grande número de exemplos. Grande número de exemplos. O que Daniel Wallace quer dizer com esse grande número de exemplos? Você já deve ter percebido aquelas pessoas que vão falar sobre a Bíblia, elas falam assim: é porque esse texto aqui utiliza essa palavra, e essa palavra foi utilizada uma única vez na Bíblia, e ela tem o significado tal. Aí você para pensar. Ok. Muito legal, o cara estudou bem, né? Sabe que essa palavra só aparece uma vez. Mas como é que ele sabe? Como é que ele sabe que essa palavra tem só esse significado? Aí ele poderia responder: não, mas eu olhei no vocabulário, olhei no dicionário, no léxico. Ok, mas se ela só aparece uma vez, então isso significa que você não tem o que nós chamamos de parâmetros. Ou seja, eu não tenho como comparar com outras vezes que essa palavra foi utilizada. Aí alguém deve parar para pensar: então quer dizer que existem parâmetros. Sim, existem parâmetros. E se nós não temos outras formas de comparar o uso dessa palavra, isso significa então que eu não tenho parâmetros, eu não tenho uma base suficiente de dados.
Ou seja, isso é um grande problema na hora de você avaliar aquilo que você está estudando. Ou seja, qualquer avaliação sintática, semântica, ou seja, do significado do texto, deve ser baseado numa base suficiente de dados. Então, é claro que o cara que falou isso, ele deve ter visto em algum comentário, em algum dicionário, mas o que eu quero dizer é que você precisa ter alguma clareza, você precisa ter alguma segurança daquilo que você está afirmando. Então, tenha muito cuidado quando você vai avaliar textos mais difíceis, textos textos mais controversos. Textos mais controversos geralmente são dados como respostas sem uma base suficiente de dados, e isso vai dar problema, certo? Isso serve para qualquer abordagem, não só abordagem linguística, mas a uma abordagem de uma honestidade intelectual. Às vezes, alguém vai fazer uma afirmação e você não tem base suficiente de dados para saber se aquela afirmação é verdadeira ou falsa. Mas só porque você já ouviu que fulano de tal disse que era errado, então você vai lá e diz que é errado também. Só que você precisa ter cuidado, porque nem sempre aquilo que fulano de tal disse é verdade. Você precisa ter uma base suficiente de dados. É isso que Daniel Wallace vai dizer. Então, na nossa abordagem da linguagem, especificamente do Novo Testamento grego, nós vamos ter que fazer, quando nós queremos fazer uma afirmação de como essa construção, qual é o significado dessa construção, desse aoristo, desse genitivo, nós temos que ter uma base suficiente de dados. Ou seja, nós precisamos entender como isso apareceu em outras vezes para que nós tenhamos os nossos bons amigos aqui, os parâmetros. Muito bem. Um outro elemento para nós analisarmos aqui, para que nós abordemos sintaticamente a língua, é uma situação semântica de exemplos não disputados como um pré-requisito. É interessante Daniel Wallace dizer isso. Por quê? Ele diz: qualquer julgamento à semântica das passagens, ao significado, lembra semântica e significado. Qualquer julgamento à semântica das passagens disputadas deve ser baseado em exemplos claros, que estão em paralelo no que é essencial à situação semântica da construção em vista. O que é que Daniel Wallace quer dizer com isso aqui? Primeiro, se nós queremos trabalhar com passagens disputadas, e passagens disputadas são aquelas disputadas, ou seja, fulano de tal diz uma coisa, fulano de tal diz outra. Esse grupo aqui diz uma coisa sobre essa passagem, esse outro grupo diz essa outra coisa. Paulo, Romanos 7, fala lá que ele é o maior pecador, né, o principal pecador, pior de todos os homens e tal e tal. Alguns vão dizer que Romanos 7 tem a ver com Paulo antes da conversão. Outros vão dizer que Paulo, ali, Romanos 7 está falando de Paulo depois da conversão. Porque ele vai lá dizer que o que ele quer, ele não faz, e o que ele não quer, ele faz. E alguns vão dizer, não, mas isso é coisa de descrente. E outros vão dizer, não, mas isso é uma luta, na verdade, que o cristão tem. E aí fica essa luta de Romanos 7 tal e tal. Romanos 7, então, é uma passagem disputada. É uma passagem em que há discordância sobre o seu significado. O que Daniel Wallace quer dizer é que se você quiser fazer uma afirmação mais contundente acerca de uma passagem disputada, por exemplo, Romanos 7, você tem que ter um conjunto de outras passagens que não são disputadas, ou seja, que são bem mais claras para afirmar aquilo que você quer dizer sobre uma passagem que é difícil. Em outras palavras, é aquela ideia da hermenêutica, né, que a escritura interpreta a escritura, ou seja, as passagens mais claras, elas servem de ajuda e luz para a análise das passagens mais difíceis. Então, as passagens mais claras analisam as passagens mais difíceis. E isso serve para a exegese também. As passagens não disputadas devem servir também como parâmetro para as passagens disputadas. E isso vai nos ajudar a abordar a palavra de Deus, e essa é uma abordagem sintática que nós precisamos seguir, e é o que Daniel Wallace vai mostrar no seu livro. Um outro elemento que nós precisamos lembrar também é sobre o significado afetado e o significado não afetado.
o que é o significado afetado e o significado não afetado. Como seus nomes já estão dizendo, o significado afetado é aquele que se deixa diferenciar, mudar a partir do contexto. E o significado não afetado é o que não é mexido a partir do seu contexto. Deixando isso um pouco mais claro, o não afetado, o significado da construção está em um vácuo, vácuo bem entre aspas mesmo, né? Porque não existe nada no vácuo e também não existe palavra dentro de um vácuo. Mas para efeito de entendimento aqui, vamos colocar essa palavrinha aí no vácuo mesmo, né? Separado de construções, de intrusões, é interessante essa palavra, né? Intrusões contextuais. A palavra garoto, do jeito que ela está aqui, nesse vácuo, não tem nenhuma outra palavra aqui com ela, nós, independente do que vem antes, do que vem depois dela, a palavra garoto, você sabe, ela é masculina. Se refere a alguém do gênero, do sexo masculino. Ponto. Não, mas depende do... Não depende do contexto. Essa palavra aqui, morfologicamente, ela tem esse significado. Então, esse significado aqui, masculino, ele é um significado não afetado. Certo? É isso que o Daniel Wallace quer dizer. O significado afetado é o significado das construções em seus exemplos de campo, ou seja, eu chamo de campo aí, entre aspas, porque é na prática, lá, com relação a outras palavras. Dependendo do contexto, essa palavra tem um significado que vai ser, então, afetado. Então, eu vou usar uma palavra aqui, né, que eu já vou dar esse exemplo umas outras vezes, mas você já vai se acostumando com ele. Eu viajo. Essa palavra aqui, viajo, nesse vácuo aqui que a gente vai colocá-la, é um verbo e ele está no presente. Então você diria, essa palavra está no presente, ela tem o significado de que vai se referir a algo no presente. Então viajo, deve ser hoje, deve ser agora. Só que normalmente nós chegamos a dizer, se eu vou viajar amanhã, então eu digo, eu viajo amanhã. Opa, mas amanhã é futuro. Amanhã, vou até colocar em vermelho aqui, né? É futuro, meu amigo. Não é presente. Então, o contexto aqui, ele afetou o significado, a semântica da palavra viajo, do verbo viajar aí, conjugado no presente do indicativo. Ou seja, esse é um significado afetado. E esse é o ponto que nós queremos trazer aqui. Nós precisamos saber o que é significado afetado e o que é significado não afetado. Ou seja, aquilo que é essencial é aquilo que não é afetado. Então, vou chamar aqui de essencial, certo? É o que não é afetado. E o que é afetado é o que é contextual. Lembre-se aí dessa diferença, certo? Essencial e contextual. O significado afetado é contextual e o significado não afetado é essencial. Independente do que vier do lado, perto dele, o significado daquela construção vai ser o mesmo, né? Enfim. Um outro elemento que eu preciso lembrar aqui, além dos que nós já falamos, né? O significado afetado, o significado não afetado, tem a ver com a prioridade sincrônica. Mais um termo aí, né? Falamos aí sobre contextual, essencial e tal. Vamos para essa palavra aí, sincronia. Interessante das palavras diferentes que nós temos aqui é que elas estão muitas vezes relacionadas ao grego. Então isso já deve lhe ajudar, né? Já estamos aprendendo grego a partir das palavras em português. Sincrônico. Você deve lembrar da palavra crônica. Tem a ver com a palavrinha em grego, chronos. Chronos, você deve lembrar, tem a ver com tempo, né? Cronômetro. Cronômetro metrifica o tempo, o chronos. Então você aí entende que chronos tem a ver com tempo. E syn, nosso sino aqui, tem a ver com uma outra palavrinha que você estudou também no grego, mais básico, que é a palavra syn. A palavra syn tem a ver
com aquilo que é ao mesmo tempo. Então, sincronia é o ao mesmo tempo. Então, você lembra aí de sinagogue, sinagoga. Sinagogue tem a ver com aquelas pessoas que iam ao mesmo tempo para o mesmo lugar. Syn tem a ver com o mesmo. Então, sincronia tem a ver com o mesmo tempo. O que isso tem a ver com o que nós vamos estudar aqui? A prioridade sincrônica está relacionada de uma forma assim oposta ao que é diacrônico. Ah, Felipe, mais uma palavrinha, né? Pois é. Sincronia e diacronia. A palavra diacronia, cronos, você já sabe que é tempo, e dia tem a ver com uma outra palavrinha amiga nossa do grego, significa que é a palavra dia. A palavra dia tem a ver com a ideia do através. Ela tem outros significados, mas basicamente vamos lembrar desse aqui, através. A palavra dia, no sentido de através, junto com o chronos, tem a ver com através do tempo. O estudo diacrônico é um estudo feito através do tempo. Ou seja, como essa palavra significava no passado e como ela significa hoje. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui, chronos, sino, explicando sincrônico, diacrônico, é uma análise diacrônica, ou seja, é uma análise através do tempo. Eu estou levando você lá para a época em que o grego era escrito e falado e dizendo para você, sabe essa palavra diacronia que nós estamos utilizando aqui? Pois é, dia tem a ver com dia do grego, que é através, chronos é tempo no grego, e então, juntando essas duas palavras, elas falam de um estudo através do tempo. Esse é um estudo diacrônico, ou seja, através do tempo. Eu estou pegando uma palavra como ela era utilizada no passado para explicar como ela é utilizada hoje. Esse é um estudo diacrônico. Muito bem. Falando disso, você deve pensar, e o sincrônico? Exatamente, o sincrônico é aquilo que é utilizado hoje. É o analisar a língua a partir da forma como ela é utilizada hoje, especificamente nesse tempo. Então, nesse sentido, sincrônico, a análise sincrônica ela é mais importante no sentido de ser prioritária em relação à análise diacrônica. A análise diacrônica ela é importante, ela tem o seu lugar quando nós fazemos isso que eu acabei de fazer aqui, né? Sincronia, diacronia e tal. Mas a análise principal, sintática que nós queremos fazer é uma análise da sincronia, ou seja, como essa palavra era utilizada naquela época em que eles estavam vivendo ali. Porque você já deve ter ouvido assim, né? O fulano de tal vai lá pregar e ele vai dizendo, pessoal, essa palavra aqui do Novo Testamento grego foi usada várias vezes, mas lá no grego clássico, opa, quando alguém fala assim, grego clássico, mas lá no grego clássico, ele está fazendo uma análise diacrônica. Ele diz, no Novo Testamento tinha significado, mas lá no grego clássico o significado era outro. Só que o ponto é, eu não quero saber como aquilo era utilizado na época clássica. Talvez até queira, mas o importante para o meu entendimento do texto não é como é utilizado no grego clássico, meu amigo. É como ela é utilizada no grego koine. Grego koine. É essa forma que eu quero entender. É a forma como ela era utilizada na época de Paulo, na época de João, de Pedro, na época de Jesus. E não na época do grego clássico. Então essa análise do grego clássico ela é diacrônica, ela tem o seu lugar, mas a prioridade é como aquela palavra foi utilizada, ou aquela construção foi utilizada na época do tempo do koine, ou seja, a análise sincrônica. Ela tem a primazia, né, a prioridade. Então o valor da diacronia é para o pesquisador moderno. Interessante, alguém disse isso, né? Ou seja, a forma como aquilo era utilizada lá no grego clássico é importante para nós hoje, mas para o falante do grego koine, a forma como aquela palavra era utilizada lá no Antigo Testamento, lá no passado, no grego clássico, lá onde eles estavam vivendo, não era tão importante. Até porque nem todo mundo precisa saber como uma palavra era utilizada no passado para saber o significado dela hoje. Muitas pessoas poderiam saber que sincronia tem a ver com algo que é feito ao mesmo tempo. Que sinfonia tem a ver com... Pronto, vamos pegar essa palavra. Sinfonia, né? A palavra sinfonia é uma palavra que todo mundo sabe. Tem a ver com vários sons ao mesmo tempo.
Mas nem todo mundo sabe que sinfonia vem da palavra syn, que nós já trabalhamos aqui, que significa ao mesmo tempo, e que fonia tem a ver com a palavra grega, palavra grega phone, que tem a ver com voz, com som. Então sinfonia tem a ver com o mesmo som. As pessoas sabem que sinfonia tem a ver com o mesmo som, mas elas não precisam saber disso. Então elas têm uma análise, a maioria das pessoas tem uma abordagem sincrônica, elas sabem o significado a partir do que elas utilizam hoje, sem precisar saber do que era utilizado no passado. A abordagem sintática também tem que ter cuidado com isso. Ela deve ter prioridade por aquilo que era utilizado no momento em que aquilo foi escrito, ou seja, na sua abordagem sincrônica, e não a partir de uma prioridade diacrônica. Eu preciso dizer que, infelizmente, muita gente não coloca isso em prática e acaba vivendo a partir da diacronia e até mesmo, especialmente no Novo Testamento grego, na sua exegese, na sua pregação, e não é isso que nós queremos. Então, fica a dica aí para você, sincronia como prioridade sobre a diacronia. Essa foi a nossa segunda aula, ainda vamos continuar falando um pouco sobre abordagem sintática na próxima aula, mas que Deus nos dê graça, nos ajude para as próximas aulas aí, em que continuaremos tratando sobre esses pontos aí de abordagem, da forma como nós analisamos a linguagem e a linguagem específica do Novo Testamento. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima aula.